Oi, gente, tudo bom? Turma, vamos dar continuidade à fisiologia vegetal? Vocês já devem ter percebido que ela é um pouquinho mais complicada do que a anatomia e a organologia. Nós estudamos, então, primeiro a anatomia, porque a fisiologia depende do entendimento dessa parte inicial. Hoje nós vamos ver como é que acontece a condução da seiva dentro da planta. Como é que a seiva bruta, ela sobe na planta e como é que a seiva elaborada, ela desce na planta. Seiva bruta, ela é transportada dentro dos vasos do tecido chamado xilema e ela tem o sentido de baixo para cima. Eu falo que é uma seiva ascendente. A seiva elaborada faz o caminho contrário, geralmente. Ela tem o sentido descendente. Ela é produzida nas folhas e é levada para o caule, para as raízes. Então, nós vamos ver como é que acontece essa condução da seiva bruta e da seiva elaborada, certo? Começando com a condução da seiva bruta, gente. Eu também chamo a seiva bruta de seiva mineral ou de seiva inorgânica, né? Mineral por quê? Porque ela é composta de água e sais minerais. E seiva inorgânica, porque são compostos que não têm carbono, né? Daí a seiva inorgânica, sais minerais e água são compostos inorgânicos pela ausência de carbono, né? Essa seiva, então, ela é composta por água e sais minerais e, gente, os sais minerais, eles são deslocados através do xilema junto com a água, tá? Então, é necessário ter uma solução contendo água e sais minerais. A planta não absorve do solo somente o sal mineral, os átomos de sais minerais, não, tá? Eles têm que estar diluídos em água para conseguirem ser transportados. Essa seiva, então, bruta, ela flui através do xilema. O tecido é o xilema, né? Formado por elementos de vasos traqueídeos, ou eu digo que ela flui pelos vasos lenhosos. Então, quando aparecer essa terminologia, vasos lenhosos, isso é sinônimo de xilema, certo? Adiante. Bem, antes de entender o transporte de seiva bruta propriamente dito, gente, vamos entender os sais minerais, tá bom? Água nós já conhecemos bem. Sais minerais, eles são divididos em dois grupos, os macronutrientes e os micronutrientes. Os macronutrientes são aqueles sais minerais ou aqueles átomos, aquelas substâncias que a planta precisa em grande quantidade, muito mesmo. Diariamente a planta precisa de muitos macronutrientes. São eles o hidrogênio, o carbono, o oxigênio, nitrogênio, o enxofre, potássio, cálcio, o enxofre, o fósforo, cálcio, potássio e magnésio. Chama a atenção do magnésio, que é um componente da clorofila, vocês se lembram? Estes macronutrientes a planta precisa diariamente em grandes quantidades. Os micronutrientes, gente, já são elementos químicos que também são essenciais para a planta, ou seja, a planta não vive sem os micronutrientes. Porém, a quantidade que a planta precisa deles é menor, por isso que eles são chamados micronutrientes. Quem são eles? Cloro, ferro, sódio, cobre, níquel, tá? Então, tanto os macronutrientes quanto os micronutrientes, eles são essenciais para as plantas. A diferença é que o macro, a planta precisa de grande quantidade e do micro, de pequena quantidade. E eles são absorvidos junto com a água pelas raízes. Então, observe este desenho aqui, ó, tá? E ele nos informa como é que as substâncias, elas fluem pelo xilema, tá? Tenho aqui, então, um corte de raiz, tá? Peguei uma raiz, cortei no meio, fiz um corte transversal. Eu consigo ver aqui as células, né, que compõem a raiz. E o transporte da seiva bruta, ele ocorre de duas formas. Uma forma que tá aqui em cor de rosa, ó, essa linha rosa, é o transporte chamado de apoplasto. E uma outra forma que tá aqui, ó, representada por uma linha azul, que é chamado de transporte simplasto.
Qual é a diferença, gente? A diferença é a seguinte. Quando a água e os sais minerais, eles são transportados via apoplasto, a água e os sais minerais, elas passam pelos espaços entre as células. Então, eu digo que é um transporte intercelular, tá? Entre as células. Observe que a linha rosa, olha, a água e os sais minerais, eles não entram dentro das células. Eles passam entre uma célula e outra e chegam aqui no meio, ó, que é o xilema, que é onde está o xilema. Se eu for ver isso num aumento maior, observe aqui, ó, tenho células comuns e aqui células do xilema. Olha a linha rosa, tá bem? No transporte via apoplasto, a água e os sais minerais, elas passam, observe, elas não entram dentro das células, ó. Ela passa por entre as células, tá bem? Até chegar aqui dentro no xilema. Já no transporte de água e sais minerais via simplasto, que é a linha azul, gente, observe que a água e os sais minerais entram pelos pelos radiculares. Lembrem-se que a raiz tem a zona pilífera. Essa água e esses sais minerais entram, então, pelos pelos radiculares, passam por dentro do pelo. Lembra que o pelo é uma célula da epiderme que alongou. Essa água e sais minerais passam de célula a célula por dentro da célula, né, até chegar no xilema. Aqui em grande aumento, você consegue perceber que no transporte via simplasto, os sais minerais e a água, eles passam por dentro da célula. Olha, entra no citoplasma da célula até chegar aqui, ó, no xilema. Chegou no xilema, isso sobe, tá? Tá bem? E como é que a água e os sais minerais conseguem ser transportados? Gente, a água, ela vai passar por osmose, ok? E os sais minerais por difusão simples. Ambos transportes passivos, ok? Simples, né? É bem simples. Então, a água pela raiz, ela vai chegar lá no xilema, ou passando por dentro das células, ou passando por entre as células, ok? Adiante. Essa imagem mostra a mesma coisa. Rota apoplástica, né? Observe o transporte da água e sais minerais, ó, entre as células até chegar aqui, ó, no xilema, tá? E a rota simplástica, em que a água e os sais minerais passam por dentro das células até chegar lá no xilema. Tá bem? Tranquilo? Ok. O que faz a água ascender no xilema, gente? Qual a força? Qual o processo que faz com que essa água suba? Porque se eu pensar no transporte do xilema, ele vai contra a gravidade, não é mesmo? Porém, mesmo contra a gravidade, a água consegue subir pelo xilema. Existe, gente, 3 fatores que fazem com que a água suba através do xilema: a pressão positiva da raiz, a capilaridade e a transpiração e fotossíntese, sendo que eu chamo a atenção para a transpiração e fotossíntese. Mas vamos lá. O que é a pressão positiva da raiz, tá? Acontece o seguinte: quando essa raiz, ela absorve muita água e sais minerais, ela acumula essa água e sais minerais. E essa grande quantidade de seiva bruta dentro da raiz cria uma pressão, uma força, né? Que empurra isso para cima. Essa é a pressão positiva da raiz. A raiz absorve tanta água e sais minerais que ela fica cheia dessa substância, cria uma pressão para empurrar isso para cima, né? Porque isso não tem como sair da raiz. Então, o caminho é ir para cima. Assim, essa seiva ascende, sobe. Outro fator que faz a seiva subir é a capilaridade. Capilaridade, gente, é a propriedade que a água tem de subir por pequenas distâncias. Por quê? Porque a água, ela tem uma propriedade de adesão e coesão. Que é isso? A adesão é quando uma molécula de água gruda na outra. Você já percebeu que quando uma gotinha de água encontra a outra, elas grudam? Aquilo é coesão. A adesão, desculpa, aquilo é adesão. A coesão é quando a água gruda nas paredes do xilema.
A água também tem a propriedade de interagir com outros materiais, então ela gruda na parede do vaso do xilema. Essa capilaridade, que é essa propriedade que a água tem de se unir entre si e unir as paredes do xilema, puxa um pouco de água para cima. Porém, a distância disso aqui é uma distância curta. Então, só a capilaridade não explica como é que a água sobe pelo xilema. Vocês veem capilaridade quando vocês pegam um canudo do refrigerante, colocam no copo e percebem que acima do refrigerante, dentro do canudo, fica uma coluna de refrigerante. Aquilo é capilaridade. Por que subiu um pouco além do nível do líquido no copo? Dentro do canudo ainda fica uma coluna de refrigerante. Por causa da capilaridade, porque a água do refrigerante, ela se une umas às outras e também se unem à parede do canudo. Aí ela levanta um pouquinho. Agora, os fatores que explicam muito bem como é que a água consegue subir no xilema a grandes alturas. Imagina uma gimnosperma araucária. As sequoias, lá do Parque Nacional da Sequoia, nos Estados Unidos, são árvores altíssimas. Como é que a água e os sais minerais conseguem chegar lá na pontinha da última folha? Transpiração e fotossíntese. Mais transpiração. Gente, pensem comigo. Se a água ela é perdida pelas folhas, e se a água tem essa propriedade de adesão, uma molécula de água está grudada na outra, então quando a folha vai perder água por transpiração, aquela água que está saindo pelas folhas está puxando a água lá da raiz. Essa é a melhor explicação para a ascensão da água no xilema. É a transpiração. Quanto mais a planta perde água pelas folhas, mais a planta absorve do solo. Porque a água cria uma coluna dentro do xilema graças à propriedade de adesão, coesão. A fotossíntese também ajuda, porque parte dessa água do xilema é usada também para a fabricação de oxigênio durante a fotossíntese, Mas a transpiração é o fator primordial, principal, mais importante que faz com que a água suba no xilema. Ok? Adiante. Um cientista chamado Dickson, ele criou a teoria da coesão, tensão, adesão, ou teoria de Dickson, que explica que a folha, então, é o principal responsável pela subida de água pelo xilema, justamente porque é na folha que acontece a transpiração. E ele diz o seguinte: se a água tem essa propriedade de aderir às paredes do xilema e de ficar coesa, de uma molécula se juntar a outra, essa coesão e adesão criam uma tensão, uma força, para ajudar a subida dessa água. E quando essa tensão, coesão, adesão é unida à transpiração e fotossíntese, que são fenômenos que dependem de água, a água ela vai ser puxada para cima através dos vasos do xilema. Então, o fator que mais explica a subida de água no xilema é a teoria da coesão, tensão, adesão, que diz que a transpiração e fotossíntese são as responsáveis por puxar a água do xilema. Uma planta que não transpira não absorve água do solo. Legal? É legal, Muito bem, adiante. E o transporte de seiva elaborada? Eu vou dividir o vídeo para não ficar muito longo, tá, turminha? Vamos falar daqui a pouco sobre isso.